Olá, amigos do Fala Xerife do início dessa semana, começar a falar de alguns jogos que passaram, né, jogos importantes, né, Fluminense e Botafogo, Botafogo Fluminense, e o jogo também do Flamengo, né, o Flamengo jogou contra a equipe do Corinthians. Começar com Flamengo e Corinthians, eu acho que foi um jogo razoável, né, a equipe do Corinthians melhorou, a gente vê melhorou, o Vanderlei praticamente não teve tempo de trabalhar essa equipe, e nem vai ter. Quando ele assumiu, ele sabia de tudo isso que iria acontecer. É claro que ele está tentando motivar o grupo da melhor maneira possível e vamos ver o que é que vai acontecer em relação ao Corinthians, né? Agora tem Libertadores, depois jogos difíceis do Brasileiro, mas eu acho que já deu um passo importante. Jogou melhor, jogou bem, um clássico. Perdeu no final do jogo aquela cabeçada, né? O Léo Pereira acertou uma bela cabeçada. Mas assim, no geral, acho que o Corinthians não fez um mau jogo. Poderia jogar melhor. Toda vez as pessoas criticam e falam: ah, tem um bom time. E tem mesmo, tem um bom time. Eu acho que tem bons jogadores. Precisa virar essa chave, né? Porque não está jogando bem em alguns momentos. Né? Mas no jogo contra o Flamengo, não. Eu acho que é um clássico das duas maiores torcidas. E eu acho que o Corinthians jogou bem. E o Flamengo precisa melhorar. O Flamengo precisa melhorar. Fez um belo jogo contra o Fluminense. Aí você acha que a coisa vai acontecer, que aquela pressão vai continuar, e não fez aquela pressão. Em alguns momentos pressionou, mas não fez um bom jogo também. Méritos da equipe do Corinthians, que marcou muito bem. Mas a gente sempre espera, né, desse time do Flamengo, pelo elenco que tem, pelos jogadores que tem, por tudo que foi feito. Agora o Flamengo precisa virar a chave também e buscar algumas contratações, renovar um pouco seu elenco. É muito importante para dar uma motivação a mais, buscar títulos. Como eu falei, esse elenco praticamente há 6 meses atrás tinham ganho a Libertadores e a Copa do Brasil, entendeu? Então acho que também os jogadores precisam repensar os treinadores que estão chegando, né? Eu acho que a virtude do Flamengo dos títulos ela é enorme. Agora, depois da saída do Jorge Jesus até agora, olha quantos treinadores passaram, muita gente, muitos treinadores. Eu acho que isso é um erro porque você tem que manter uma base, uma maneira de jogar, né? Enfim, e isso não está acontecendo. Fazer esse trabalho forte que o Flamengo faz na base, mas precisa melhorar. Vem Libertadores agora, vamos ver como é que fica esse time do Flamengo para Libertadores. Mas o torcedor, ele não tem aquela confiança ainda, né? Porque depois daquele jogo do Fluminense, você vai dizer: agora vai, a coisa vai andar, vai caminhar. E não caminhou, né? Não digo que voltou a estaca zero, mas não caminhou. Então vamos ver nesse jogo da Libertadores como vai se comportar o Flamengo. Bom, amigo, falar agora a respeito do jogo do Fluminense, né? Fluminense e Botafogo. Botafogo e Fluminense, que o jogo foi no Engenhão, eu estive lá vendo o jogo. Primeiro tempo muito truncado, muita marcação, né? Aquele toque de bola do Fluminense, né? A equipe do Botafogo marcando e marcando muito bem, não dando espaço para que a equipe do Botafogo trabalhasse essa bola, mas também pressionou algumas vezes o Botafogo, mas era uma pressão, às vezes o Tiquinho saía e o time não acompanhava. Então era uma pressão meia falsa, né? O Fluminense tocando a bola, mas não conseguia chegar com tanto perigo, né? No gol do Botafogo. O Botafogo tem uma boa defesa, muito bem postada, né? Adriel, Silcuesta, muito bem também. É um bom time. O time do Botafogo é muito bom. Bom time, meio campo forte, com qualidade, né? Um ótimo goleiro. E no segundo tempo, não. Aí as coisas mudaram. Eu acho que o seu treinador, né, o Luiz Castro, disse: gente, a gente precisa marcar um pouco em cima, porque se deixar eles trabalhar a bola, a gente não chega no ataque. Deu uma pressão, mereceu o resultado, foi melhor do que o Fluminense, né? Fez um bom jogo essa equipe do Botafogo, está muito bem treinada, a gente vê, o Luiz Castro está de parabéns, uma equipe muito bem compacta, muita marcação, os jogadores voltando para marcar, não dando espaço para a equipe do Fluminense trabalhar a bola, né? Independente, a gente sabe que o Fluminense não vai jogar todos os jogos muito bem, mas também depende do outro lado. E o outro lado foi muito inteligente. Aquela pressão que fez, como o Flamengo fez também no início do jogo da Copa do Brasil. O Botafogo fez isso muito mais no segundo tempo, né, no jogo, né, contra o Fluminense, e deu resultado. Pressionou até que o Cuesta fez um gol, né, fazendo 1-0 e com méritos. Eu acho que o Botafogo está no caminho certo, como a equipe do Fluminense também, muito bem treinada por Diniz. É como eu falo, você não vai jogar bem todos os jogos, e o Diniz reconheceu o mérito do Botafogo e a vitória. Isso é como eu falei, o Botafogo tem que surfar nessa onda aí mesmo e vai ver o que é que dá. A gente sabe que um brasileiro precisa de elenco, o Botafogo precisa de umas 2, 3 contratações. O mês de julho vem aí, vamos ver se faz 1 ou 2 contratações, pelo menos uma contratação de peso teria que vir para o Botafogo, né, ir no mercado, olhar aí
porque o Botafogo está muito bem armado, muito bem treinado, e agora é esperar os jogos do Botafogo, porque realmente eu gostei do que eu vi, estava lá no campo e vi que realmente é um time esforçado, um time que trabalha a bola, um time que luta, um time, união de todos, é isso que a gente vê nesse time do Botafogo. Então tá de parabéns ao Botafogo pela bela vitória, e o Fluminense vai continuar lutando aí pelo ótimo time que tem e o ótimo treinador que tem. Bom, gente, agora falar a respeito do jogo de hoje. Hoje tem um jogo, Cruzeiro, né? O Cruzeiro joga hoje com o Cuiabá. O Cruzeiro tem 12 pontos, se o Cruzeiro ganhar, fica em segundo colocado, né? Junto com o Palmeiras, né, ali, mas eu acho que tem um número de vitória a mais com a vitória de hoje se ganhar, né? É um jogo difícil, o Cuiabá, quando joga fora de casa, cria dificuldades, né? Deixa o Davidson lá na frente, né? A velocidade no fundo, mas enfim, tem um bom time, é claro, está na zona de rebaixamento, a gente sabe que esse ano o Cuiabá vai lutar ali, está embaixo, é normal, isso faz parte, não tem a condição financeira que os outros clubes têm, mas é um time organizado, tem uma boa gestão, que está um bom tempo lá e cuida muito bem do seu time. Então o Cuiabá tem uma equipe que vai dar trabalho, essa equipe do Cruzeiro. É claro que se você sair um gol no início do jogo é bem melhor, mas a gente sabe que o torcedor, eu conheço bem essa torcida do Cruzeiro, vai incentivar, vai apoiar, é uma torcida maravilhosa, vai estar ali, né, 90 minutos, né, para buscar essa vitória, e a equipe do Pepa, né, tá bem armada, tá começando a ter a cara do seu treinador, ele gosta de intensidade no jogo, ele gosta de marcar essa pressão alta, forte no campo do adversário, e está dando resultado, né? Eu acho que o Cruzeiro está no caminho certo, se conseguir uma vitória, olha, é um feito importante, né? Ninguém esperava, né? O Cruzeiro vem de uma segunda divisão, o Ronaldo fazendo um trabalho de gestão em cima desse time do Cruzeiro, mas, enfim, eu acho que o torcedor está feliz com o que está vendo, né? O torcedor está feliz com tudo que apresentou o Cruzeiro até agora, né? E uma vitória seria realmente um marco importante, né? Porque iria colar na parte de cima e estar em segundo colocado, né? Como falei, iria passar o Palmeiras em número de vitória, ficar em segundo colocado. E claro, o primeiro é o Botafogo. Então o Cruzeiro tem tudo para fazer um grande jogo hoje, conseguir uma boa vitória e dar uma alegria à sua torcida, essa torcida que merece. Fala galera, Esporte da Sorte, nosso amor, vamos lá e acesso. Hoje tem jogo, o Cruzeiro joga com o Cuiabá, vai lá, vai buscar esse din-dinzinho logo no início de semana, isso é muito bom. Esporte da Sorte, nosso amor, valeu! Fala galera do canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Começamos um final de semana muito bom para o futebol pernambucano, 2 vitórias, o Sport venceu o seu jogo por 3-0, isso mesmo. O Sport não teve uma atuação de gala, né, diante do Botafogo de Ribeirão Preto no primeiro tempo. As melhores chances foi do Botafogo, mas o Sport, aos poucos, ele vinha se soltando. Isso é muito bom. Eu acho que essa parte que eu sempre falo de equilíbrio é muito bacana mesmo, tanto para o Sport, como Santa Cruz, como o próprio Náutico. É muito importante manter um equilíbrio no campeonato. E o Sport consegue, mais uma vez, diante dos torcedores que estavam lá, né, mulheres, crianças e pessoas com deficiência, isso é muito bacana mesmo. Eu acredito que é um caminho sem volta. Toda punição que vai ter dentro do campo que não possa ter torcida, eu acho bem prudente, bem bacana mesmo. Quem conseguiu dar essa sacada, né, teve esse feeling, foi muito assertivo, eu acho muito prudente mesmo. Já que não pode ter torcida, né, na forma masculina, eu acho que tem que ter essa feminina, tem que ter as crianças, as pessoas com deficiência. Isso é muito bacana mesmo. Mas falar do jogo, o Sport consegue fazer o seu primeiro gol aos 48 minutos do primeiro tempo com o Wanderson, mesmo o Sport não jogando bem. O Salatiel estava explorando muito os lados do Sport, né? Simplesmente pelo lado do Fabinho, que é um lateral esquerdo que apoia bastante, o Luciano Juba também, mas saiu vitorioso por 1-0. No segundo tempo, o Botafogo de Ribeirão Preto sai mais um pouco, né? Até tentar o empate, mas não conseguiu. O Sport vem, aí consegue fazer mais 2 gols do Wagner Love, jogando bastante. O Wagner Love, muitas das vezes, ele é questionado porque ele tem algumas tomadas de decisões erradas, mas dentro de campo, e tudo que o Wagner Love importa para o time do Sport, eu acho que é o mais importante. E consegue fazer 2 gols, isso vai passando essa tranquilidade, por mais que seja um jogador experiente, o Wagner Love também sente a falta de fazer gols, né? Então, fazendo os gols, isso dá uma tranquilidade, dá uma força maior, ainda mais, né, pro atleta, e o Wagner Love consegue fazer muito bem, tá? De parabéns o Wagner Love e toda a equipe do Sport por vencer por 3-0 o
seu jogo dentro de casa. Só lembrando que o Sport tem menos 2 jogos ainda a serem disputados. Estava jogando Copa do Nordeste e também o Pernambucano. Teve 2 jogos aí, onde o Sport ainda vai jogar essas 2 partidas. Tá bom, pessoal? Agora falar do Santa Cruz, que conseguiu botar mais de 30 mil torcedores no Arruda. Tava bonito de se ver. Bonito mesmo. E bonito também foi a vitória do Santa Cruz. 1-0 no sofrimento. O torcedor já não aguenta mais de tanto sofrimento, né? Mas o importante é a vitória. Né? Um cruzamento que teve ali no escanteio, o goleiro dá um soco na bola, a bola bate nas costas do defensor do Campinense e a bola sobra nos pés do Ítalo, que faz aí um gol ali, de zagueirão, né? Um gol ali, a bola sobrou, perfeita para ele, consegue fazer 1-0. Santa Cruz, para mim, esse é o grande problema. Quando faz 1-0, Santa Cruz recua demais. Eu acredito que não. Você jogando nos seus domínios, você tem que ter aquele algo mais, um algo diferente. Claro, com inteligência, com sabedoria, sabendo atacar no momento certo, mas isso não aconteceu. Santa Cruz recuou demais no primeiro tempo ainda, quando faz o gol. No segundo tempo nem se fala. Santa Cruz e o Campinense, as 2 equipes no primeiro tempo estavam tentando muitos chutes de média a longa distância, né, com o Bigode, também com o Chiquinho, o Fabrício Bigode e o Chiquinho, esses 2 jogadores que gostam de chutar de média a longa distância, mas é muito pouco ainda. Santa Cruz tem que construir essas vitórias, pelo menos para passar uma segurança à sua torcida, porque o Santa Cruz também merece sair dessa Série D, né? Muito ruim mesmo. É o calvário do futebol brasileiro. O Santa Cruz está na Série D, mas conseguiu vencer. Isso é o mais importante. Agora é manter o equilíbrio também fora de casa. Falar da partida de hoje, vai ser um excelente jogo, um bom desafio para o Náutico. Náutico e Floresta. O Náutico recebe a equipe do Floresta do Ceará, tentando uma vitória, né? Porque também o Náutico perdeu fora de casa, e quando vem para dentro de casa, o Náutico quer fazer algo diferente. Pelo lado do Floresta também, o Floresta perdeu o seu jogo fora de casa, isso é muito ruim mesmo, quando as 2 equipes começam a estar muito pressionadas. E o Náutico precisa também vencer, até para respirar um pouquinho depois desse momento de turbulência. Teve a invasão da torcida, teve a demissão do Dado Cavalcante. Enfim, eu vejo que o Náutico pode vir muito forte. O que me chamou muita atenção é simplesmente no meio de campo, né? O Vitor Ferraz vai jogar no meio de campo, ao lado do Jean Mangabeira e também do Souza, certo? Eu, particularmente, eu não faria isso. Eu gostaria de ver os 2 volantes, ou o Souza mais adiantado, se não tiraria um atacante para botar o Souza e o Vitor Ferraz em condições de jogo, com mais um volante, né? Aí poderia sair o Santiago, né? Que é um jogador que não vem jogando muitos jogos, aí ficaria Paul Bijeiro e o Jael. Mas é o que o Náutico vai, né? O Náutico vai com sua força máxima para a partida de hoje, um jogo muito chato para a equipe do Náutico, o Náutico precisando de vencer, na verdade. Então acredito que o Náutico consiga aí uma 3ª vitória para o futebol pernambucano, né? Que seria excelente essa rodada de final de semana, e também nesse começo de semana começar com o pé direito. Então, pessoal, outra coisa que eu deixei para o final mesmo, para comentar, primeiro, o que aconteceu, as cenas de vandalismo aconteceu mais uma vez no futebol pernambucano. Muito se questiona sobre bandeiras, charangas dentro do estádio. Mas a briga não está dentro do estádio, está fora do estádio. Na verdade, já aconteceu desde o sábado, né? Que algumas torcedoras do Sport Clube do Recife estavam com a camisa de uma torcida organizada, coisa que é proibido. Se é proibido para homens e mulheres, isso não tem que questionar. O que eu vejo e que poderia ser feito é uma comunicação melhor para que isso não aconteça. Certo? E também o próprio esporte também, tem que falar do esporte. O esporte também tem que entusiasmar esses torcedores que estão indo para o campo, essas crianças, essas mulheres, as pessoas com PCD. Eu acho muito importante, até para... Tem que ter aquela música, aquela banda que sempre toca, a parte social do esporte funcionar 100%, como é nas partidas normais. Não que não seja uma partida normal, essa punição que o esporte vem sofrendo, né? Ainda tem mais 2 jogos com crianças, mulheres e pessoas com PCD, mas enfim, eu vejo que o esporte também tem que melhorar essa questão de logística, né? Também dar um atrativo a mais, porque fizeram uma excelente partida, essas pessoas, essas mulheres, essas guerreiras, né? Botaram mais de 18 mil pessoas. Agora falar das cenas de vandalismo do domingo. Começou que houve confronto entre torcidas na frente da Ilha do Retiro, que jogaram pedras em um restaurante que tem lá. Enfim, ficou uma cena de vandalismo total. É isso que eu falo. Muito se fala em charangas, em bandeiras, apitos,
e outras coisas mais dentro do estádio, mas o problema está fora. E só vai se solucionar quando tiver reconhecimento facial, botar o CPF da pessoa, entendeu? Aí sim, eu acredito que pode ser uma medida que possa aí até melhorar para a parte de segurança, né? Eu acredito que vai melhorar. Um ponto negativo para esse jogo do Santa Cruz, a sua torcida. Não é a torcida não, tá? Outro ponto negativo para o Santa Cruz. Eles, para mim, falharam na questão de logística mais uma vez. O Santa Cruz conseguiu botar mais de 30 mil torcedores, isso é muito bacana, mas mais uma vez o torcedor é tratado como um bicho. Isso não pode acontecer. O maior patrimônio que o clube tem é a sua torcida, Santa Cruz, Sport e Náutico, entre outras equipes, certo? Vejo que o Santa Cruz errou mais uma vez na logística, errou na primeira vez, errou na segunda, espero que isso não aconteça na terceira partida dentro de casa, tá? Não tô falando fora não, dentro de casa. O Santa Cruz ali errou bastante, isso não pode acontecer, tá bom, pessoal? Então você já sabe, curta, compartilhe, baixando o canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral, acessa o site do Xerife, ricardorocha3.com, e a melhor parte, Esporte da Sorte, meu amor, piscou, pagou tudo muito rápido, com apenas R$1 você já começa a fazer suas apostas, vem embora ganhar dinheiro, e você já sabe, né? Esporte da Sorte é muito mais que bet. Vem embora!